Bom dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Vamos começar a nossa semana com a nossa aula de inglês, né? Semana passada foi feriado do dia 7, nós não tivemos aula, né? A última aula nossa, que foi no dia 24 de agosto, nós começamos o capítulo 3. Capítulo 3 que está falando de verbos no passado, tanto verbos regulares como verbos irregulares. Isso a gente já estudou desde o sexto ano, no quinto ano também a gente já viu, né? E aí na última aula nós ficamos com as páginas 168 e 169 para a tarefa de casa. Não foi isso? Então hoje nós vamos corrigir essas duas páginas, 168 e 169, e vamos partir daí para frente, certo? Encerrando o nosso capítulo 3 do livro 2, para a gente dar andamento, tá? Então pegue seu livro 2 de inglês, abre na página 168 e vamos começar a nossa aula. Um bom dia para todo mundo e vamos em frente. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Começando da página 168, nós ficamos com essa tarefa aqui. Where did he go? Relembrando que toda vez que eu tiver no passado fazendo uma pergunta, eu tenho que usar o auxiliar did, ok? Não esquece disso. Esse exercício era assim, ó. Eu tinha esse texto aqui, não é verdade? Eu tinha esse texto. As palavras que estão aqui, ó, em negrito, né? Elas estão no passado, é o que você vai utilizar no exercício da página 169. E esse exercício aqui da 168, eu tinha essas... Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá, assim, ó. Pronto. Na página 168, eu tinha o seguinte, ó. Eu tinha essas imagens aqui, não era? E eu tinha que colocar a numeração conforme ele aparecia aqui em cada texto. Por exemplo, no número 1 aqui, né? Ele tinha The Museum of Anatolian Civilizations. Então, está certo aqui, quem colocou o número 1, aqui, ó, número 1. Ok? Legal. No número 2, ele falava, aqui, ó, with its Paleolithic era object. 2, the Attacul, a 125 meters high communications and observation tower. Ora, se ele está falando tower, só pode ser o número 2. Isso. Número 2. Ok? Legal. No número 3, ele fala assim, ó. The Medieval Ankara Castle. Então, número 3, um castelo medieval. Tá aqui, ó. Number 3. Ok? Joia. Vamos para o número 4. Número 4, tem aqui, ó. I ate, que é o passado do verbo comer. Baklava. Eu posso até não saber o que é baklava, concordo com você. Mas eu estou usando o verbo comer no passado. E aí, a única coisa que tem de comer tá aqui, ó. Número 4. Ok? A mesma coisa no número 5 aqui, ó. Drank. Drank é o passado do verbo beber. E ele falou Turkish coffee. Aí, coffee, eu sei que é café.
Mas aí ele poderia ter colocado qualquer bebida aqui, ó, que eu ia saber que eu estava usando o verbo beber no passado. Então, número 5. Ok? Claro que só sobrou o número 6, que está aqui, ó. Stayed é o passado do verbo ficar, ficar acomodado, em um hostel. Ora, hostel é aquele hotel jovem que tem acomodações coletivas, por isso os beliches aqui, ó. Tá joia? Esse o número 6. Então, aqui foi a resposta da página 168. Foi a nossa aula do dia 24 de agosto. Tá? Corrigido? Muito bem. Na continuação, nós ficamos também para fazer esse exercício aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Vamos, isso, legal. Deixa eu ver se eu boto aqui 170. Eu acho que vai ficar bom. Boa. Vamos lá. Passado simples. Aqui você ia usar esses verbos aqui, ó, que estavam em negrito, colocando eles no passado simples. Aí eu tenho verbos regulares e tenho verbos irregulares. Não é verdade? Só corrige porque estava muito fácil. O último que eu falei... Joga isso fora aqui, vamos lá. O último que eu falei, eu tenho o verbo drink, o passado dele, drunk. Não foi? Joia. Eu tenho o verbo eat, o passado dele, ate. Vai corrigindo, esse está muito fácil, tá? Eu tenho o verbo go, o passado dele, went. Tenho o verbo learn, e aí ele é um verbo regular. O passado dele, learn. Learn. Com ed no final. Ok? Verbo make virou made. A mesma coisa do outro lado, ó. Verbo meet virou met. Verbo see virou saw. Verbo stay, ele é regular. Aí é só colocar o ed no final. Stayed. E para terminar, o verbo visit, ele também é regular, virou visited. Visit, até aí é o verbo, né? Eu só faço acrescentar o ed. Ok? Esse muito fácil, verbos regulares e irregulares no passado simples, isso a gente já estudou desde lá no mínimo do 6º ano, que era aquela lista de verbos que a gente tinha no final do livro. Lembra disso? Muito bem. Aí na continuação aqui, ó, ele quer que você separe esses verbos aqui de cima entre verbos regulares e verbos irregulares. Ora, os verbos regulares são aquele que no passado faz terminação ed. Eu tenho learned, não é? Vou ter stayed, stayed. Vou ter visited. Ok? Joia. E os irregulares são aqueles que eles ficam totalmente diferentes no passado. Eu vou ter drunk. Eu vou ter ate. Eu vou ter went. Eu vou ter made. Para terminar, met. E o último, saw. Ok? De um lado, verbos regulares, no passado, acrescenta só ed. Do outro lado, verbos irregulares, no passado, eles ficam totalmente diferentes.
certo? E para terminar esse exercício, ele diz assim, ó, trabalhe em pares, a gente não está trabalhando em pares, está cada um fazendo o seu. Complete a tabela com os verbos no passado. Use um dicionário se for necessário. Gente, eu estou trabalhando no passado simples. E eu estou trabalhando os verbos irregulares. Todos esses verbos aqui, ó, eles são irregulares. Tá joia? Então, basta corrigir. Eu sei que vocês pesquisaram até naquela tabelinha que a gente tinha do livro do ano passado. Tá? Verbo buy vira bought. O verbo come vira came. O verbo do, o verbo fazer, vira did, né? O verbo drink, esse a gente já botou lá em cima, vira drunk. Estou falando passado simples, tá, gente? O verbo drive vira drove, tá? O verbo eat, esse também a gente já viu lá em cima, né? Vira ate. O verbo get aqui, ó, vira got. E o verbo give vira gave. Vou parar por aqui para a gente fazer do outro lado, porque quando eu baixar a página fica melhor para todo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Na outra coluna aqui, ó, o verbo meet. A gente já viu lá em cima. Met. O verbo put, vê só, gente. Vocês viram que o verbo put no passado é do mesmo jeito. Por isso que ele é irregular. Porque ele fica da mesma forma. Então, eu tenho que ver o sentido na frase para saber se eu vou traduzir aquela frase no presente ou no passado. A mesma coisa o verbo read. Ele fica do mesmo jeito, tanto no presente como no passado, tá? O verbo run, que é o verbo correr, vira run. Só muda o U pelo A, mas a pronúncia é a mesma. Verbo see, esse a gente já viu, virou sold, né? O verbo sell vira sold. O verbo sit vira sat. E o verbo sleep, que é o verbo dormir. O verbo sleep, que é o verbo... Ué, agora sim. O verbo sleep, que é o verbo dormir, vira slept. Ok? Corrige. Lembrando que nós estamos trabalhando nesta parte somente com verbos irregulares. Tá bom? Vamos terminar nossa tabela. Vamos lá. Do lado de cá agora. Ok? O verbo go virou went. O verbo have virou had. O verbo know virou knew. E o verbo lose, isso eu acho que todo mundo sabe, lost. Tá? Já o verbo make virou made. Completado? Muito bem. Do outro lado, eu tenho o verbo speak. No passado, spoke. Corrige ou completa se você não fez. O verbo tell vira told. O verbo think, ele parece lá com o de cima, com o by, só que ele vai ser com TH, tá? Vira throwed. É o verbo pensar no passado. O verbo wear, que é o verbo usar, vira wore. E o verbo write, que é o verbo escrever, vira wrote. Ok?
verbos no passado, verbos irregulares. Ok, meu sétimo ano? Então, corrigido, a página 168 e 169, que foi o que ficou lá ainda da nossa última aula do dia 24 de agosto. Tá? Corrige. Vou dar 10 segundinhos e aí eu retorno com a nossa atividade de hoje. Contando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Continuando, tá certo? Você já me passou as páginas corrigidas, né? Então a gente retorna para a primeira página da nossa unidade 3, tá? Título: When Paul went to Australia. Quando Paulo ou Paul foi. Went é o passado do verbo go, né? Joia. Então, vê o que ele diz aqui, ó. Nesta unidade, vamos usar o passado simples, deixa eu tirar isso, passado simples de diferentes verbos nas formas afirmativa e negativa. Lembrando que toda vez, gente, toda vez que eu falar a forma negativa no passado, sempre eu tenho que usar aqui, ó, o didn't, tá? Que é o que vai me dizer que o meu verbo vai estar na forma negativa e no passado. Ok? Legal. Nessa página 167, o exercício é assim, ó. Eu tenho um texto que fala sobre Ankara, tá? E tenho o seguinte, ó. Vê só. Tenho vários monumentos de várias partes do mundo. Não é verdade? Vários monumentos e várias partes do mundo aqui, tá? Aqui embaixo, ó, tá o nosso primeiro exercício. Esquece essa parte aqui, ó. Deixa eu até riscar. Esquece essa parte aqui de trabalhar em pares. Esquece essa aqui, tá? Foca só nessa primeira aqui, ó, que tá muito fácil. Eu tenho os monumentos e tenho os lugares. Então, meu primeiro exercício é esse. Eu vou ter que colocar cada monumento no seu país, né? Original, o seu país onde está o monumento. Fácil. Aqui estão os monumentos, aqui os países. Entendido? Legal. Esse da página 167. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Continuando, nós já tivemos a página 167, que foi a primeira página, né? Aí vamos a 168, 169 nós já fizemos, né? Então vamos para 170. A 170, ela começa com esse daqui, ó. Let's complete Carla's diary about her trip to Ankara last month. Ou seja, vamos completar o diário da Carla sobre a viagem dela para Ankara no mês passado. Então, o que é que ele quer aqui basicamente? Ele quer que você transforme essas dicas aqui que ele está dando para o passado. Como é que você vai fazer isso? Ora, primeiro eu preciso fazer a frase com o sujeito. Se eu estou falando sobre Carla, todo sujeito, todo sujeito vai começar com she, porque eu estou falando sobre ela, ok? Então, toda frase aqui, ó, eu vou começar com o she, certo? Depois disso, todos esses verbos aqui, ó, todos esses verbos, call, esse verbo buy, run, watch e write, todos eles devem ficar no passado simples, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o primeiro que eu estou fazendo, tá? Botei o sujeito,
E aí eu vou she. Qual é o passado de call? Não é called, ele é regular, tá? Então, called. E aí é só completar a frase. Her parents. Ok? Eu só faço completar a frase. Em resumo, esse exercício aqui, ó, ele quer que você transforme essas dicas aqui no passado. Agora preste atenção, porque aqui eu vou ter verbos regulares e vou ter verbos irregulares. Todas as frases começam com she, que eu estou falando sobre Carla. Então, ela. Depois do she, o verbo no passado e depois o restante da frase. Entendido? Esse é esse exercício daqui, tá? Da página 170. Feito? Joia. Nessa página 170, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Nessa página 170, eu também vou ter esse exercício aqui, ó. Esse daqui. Nesse exercício daqui, o que é que eu vou fazer? Vê só. Deixa eu ir aumentando aqui gradativamente. Eu tenho essa foto, tá? O nome desse rapaz é Daniel. Ele está falando sobre a segunda-feira passada dele. Então, o que ele vai falar vai ser sobre a segunda-feira passada dele. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, um monte de coisa, tá? Que ele fez. Legal até aí? Um monte de coisa que ele fez. O que é que nós vamos fazer? Deixa eu tirar aqui que está aparecendo coisa do Facebook. Pronto. Um monte de coisa aqui, o que ele fez, tá? Nós vamos ouvir a fala do Daniel e vamos colocar primeiro, ou seja, número 1, número 2, número 3, até chegar no número 12. Não são 12 que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. Então, vai do número 1 ao número 12, dentro do que ele vai falar. Entendido? Legal? Vou passar 3 vezes. Então, dá tempo da gente ouvir e ouvir e ouvir. E lembrando que você pode ouvir ainda quantas vezes quiser. É só voltar essa videoaula. Entendido? Antes de eu passar, vê aqui, ó. Ele explica 2 coisas. Primeiro que ele explica, get up. Ele está dizendo que get up, tá? Vem antes. Before, after é antes? Não, after é depois, não é? Before é que é antes. Se liga nisso. Aqueles falsos cognatos, tá? Ele está dizendo assim, ó. Get up to stand after you wake up. Ou seja, get up significa levantar-se. Só que você somente levanta-se depois de acordar, né? Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Get up é o estado depois que você se acorda. Então, primeiro você wake up, acordar, para depois get up, levantar, tá? O outro que ele fala aqui, ó, test, someone. Test significa mandar uma mensagem. Como ele está dizendo aqui, ó. Mandar uma mensagem usando o seu telefone celular. É o velho e bom e abrasileirado Zap Zap, né? Muito bem. Entendido aqui? Então vamos ao nosso listening. Vou passar 3 vezes, mas você sabe que pode ouvir quantas vezes quiser. Tá? Então vamos lá. Beleza? Olha eu aqui no reflexo. Começou. Last Monday was a typical day in my life. First, I got up at 7 and had breakfast, cereal and milk. After breakfast, I brushed my teeth and went to school by bus. I had lunch at the school's cafeteria with my friends. Then I went to my English school. I went to the club to swim, and after that, I had a shower and texted my friends about a party we are organizing. I played a bit on the computer, ate pizza with my family,
and went to bed around 10 p.m. It was a busy but fun day. Vamos lá. Last Monday was a typical day in my life. First, I got up at 7 and had breakfast, cereal and milk. After breakfast, I brushed my teeth and went to school by bus. I had lunch at the school's cafeteria with my friends. Then I went to my English school. I went to the club to swim, and after that, I had a shower and texted my friends about a party we are organizing. I played a bit on the computer, ate pizza with my family, and went to bed around 10 p.m. It was a busy but fun day. Terceira vez, hein? Last Monday was a typical day in my life. First, I got up at 7 and had breakfast, cereal and milk. After breakfast, I brushed my teeth and went to school by bus. I had lunch at the school's cafeteria with my friends. Then I went to my English school. I went to the club to swim, and after that, I had a shower and texted my friends about a party we are organizing. I played a bit on the computer, ate pizza with my family, and went to bed around 10 p.m. It was a busy but fun day. Última vez. Last Monday was a typical day in my life. First, I got up at 7 and had breakfast, cereal and milk. After breakfast, I brushed my teeth and went to school by bus. I had lunch at the school's cafeteria with my friends. Then I went to my English school. I went to the club to swim, and after that, I had a shower and texted my friends about a party we are organizing. I played a bit on the computer, ate pizza with my family, and went to bed around 10 p.m. It was a busy but fun day. Ok? Então, vê só. Nós passamos 4 vezes. Deixa eu aumentar aqui como se eu estivesse projetando. Tá? Nós passamos 4 vezes. Foi o que o Daniel fez na última segunda-feira, na segunda-feira passada. E aqui estão as dicas, né? Você vai colocar de 1 a 12. Certo? Antes de eu ir para esse próximo aqui, ó. Aqui ele pede para fazer uma atividade em pares, né? Esquece isso daqui. O que a gente precisa saber dessa lição, deixa eu até aumentar aqui, ó. O que a gente precisa saber dessa lição, ele vai estar aqui de lado, ó. Nesse quadradinho azul aqui. Tá? Todo mundo vendo esse aqui? Legal. Vê aqui, ó. Deixa eu aumentar bem aqui e presta bastante atenção nessa explicação. Eu tenho first, then, after that e finally. Gente, ele começa a te dar dica de como você pode escrever em inglês, tá? Ele começa a te dar essa dica aqui, ó. Então, first, primeiro, first, primeiro. Then, então. After that, após ou depois disto. E finally, você já está encerrando, finalmente. Tá? Então, essa sequência aqui, ó, ele te dá uma dica de como você pode escrever qualquer texto em inglês. Segura essa informação, porque a gente vai precisar disso. Tá bom? Legal? Joia. Aí, vê só. Na sequência, seguindo aqui na página 170 ainda, eu começo um texto dizendo assim, ó. I didn't go. Lembra quando no início da lição eu falei que toda vez que eu quero falar uma frase no passado, na negativa, eu tenho que usar o didn't? Tá lembrado disso? Isso nós vamos trabalhar nesse exercício aqui agora. Eu tenho um texto aqui, ó. Esse é o primeiro texto. Esse é o segundo texto, tá? Que continua na página 171. E esse é o terceiro texto, já na página 171. Primeiro exercício daqui, são 3 pessoas, não é verdade? E ele bota 3 fotos aqui, ó.
Então, a primeira parte do texto, ele quer saber, essa menina aqui é de qual texto? Bota o número. Essa daqui você acha que é de qual texto? Bota o número. E essa daqui se refere-se a qual texto? Primeira parte do exercício é só esse. Tá certo? A segunda parte do exercício é essa daqui, ó. Ele quer que você leia os textos outra vez e escreva true, que é verdadeiro em inglês, or false, que é falso, né? E não precisa nem comparar, depois a gente corrige. Então, de acordo com os 3 textos lá de cima, essas frases aqui, quais são as verdadeiras e quais são as frases falsas? Agora presta bastante atenção. Por quê? Deixa eu só adiantar aqui, ó. Porque esse exercício aqui, ele basicamente responde esse exercício aqui. Por que isso, professor? Porque ele está dizendo assim, ó. Reescreva as frases falsas da atividade anterior na forma negativa. Ora, se ele está me dizendo que essas frases aqui, sobre essas, elas são falsas, então, com esse daqui, eu já sei quais são as frases falsas. Concorda comigo? Não é verdade? Então, a gente só vai prestar atenção, ó, nessas daqui e descobre daqui quais são as frases falsas. Entendido? Legal. Mas esse exercício aqui, ó, ele só quer saber o seguinte, dessas frases, de acordo com esse texto aqui, que começa na 170, termina na 171, quais são as frases que são verdadeiras, você coloca T, quais são as frases que são falsas, você coloca F. Legal? Esse segundo aqui, ó, ele quer que você pegue as frases que são falsas, e ele está dizendo aqui quais são, tá? E bote na forma negativa. Professor, como é que eu faço a forma negativa? Olha aqui, gente. Passado simples, forma negativa. Para a forma negativa, no passado simples, nós usamos o didn't mais o verbo na sua forma base. Ou seja, todas as vezes que eu estou usando o didn't, que é isso daqui, ó, o verbo ele não precisa ir para o passado, porque eu já estou usando o didn't. Certo? Professor, me dê um exemplo? Vamos lá. Reescrever essa primeira frase aqui, ó. Ji Shun, alguma coisa. She worked up early. Ora, é essa frase aqui, não é? Então, de cara, eu já sei que essa frase aqui é falsa. De cara, eu já respondi o primeiro lá. Concorda comigo? Legal. Aí, vê só. Eu tenho que colocar esta frase aqui na negativa. Se eu vou colocar ela na negativa, a primeira coisa que eu sei que eu vou ter que usar é o didn't. Concorda comigo? Porque não existe frase negativa no passado se eu não usar o didn't. Então, a primeira coisa que eu vou ter que colocar em todas essas aqui, ó, é o didn't. Tá? Depois do didn't, eu vou ter que colocar o verbo. Qual é o verbo que eu estou usando? Aqui, ó, woke. Só que aqui ele está no passado. Como é esse verbo no presente? Esse verbo no presente é wake, que é o verbo acordar. Wake up late. Por que late? Porque late é o contrário de early. Early significa cedo, late significa tarde. Então, como é que eu fiz essa frase aqui? Vê só. Primeiro eu coloquei o didn't, que é o que eu vou colocar em todas elas.
tá? Depois eu peguei o verbo que eu estou usando e coloquei no presente, tá? E depois eu fiz o contrário. Se aqui tem early, que significa cedo, o contrário de early é late, tarde. Entendido? Eu vou fazer esse segundo, eu vou fazer esse terceiro, eu vou fazer esse quarto. Ok? Então, nós já temos o exercício da 167, o início da lição, 170 e 171. Tá? A 172 e 173 é como se fosse um grande resumo do que a gente está estudando nesse capítulo 3. Que resumo é esse? Primeiro, complete estas frases com o passado simples na afirmativa ou na forma negativa. Ora, se está na afirmativa, eu só vou precisar pegar esse verbo e colocar no passado. Agora, se está na negativa, eu vou ter que usar o auxiliar. Não apareceu. Agora apareceu. Eu vou ter que usar o auxiliar do passado na negativa, que é esse daqui, ó. E o verbo que está entre parênteses não muda absolutamente nada. Certo? Muito bem. No segundo, é a mesma coisa. Ele está dizendo assim, ó. Coloque estas frases na forma negativa. Veja que todas as frases, elas estão no passado. Todas as frases estão no passado. Se você vai botar na forma negativa, você sabe que tem que usar esse auxiliar do passado na negativa, certo? E se você vai... Onde é que eu vou colocar ele? Entre o sujeito e o verbo. Agora, lembre que esse verbo, ele volta para a sua forma normal. Por exemplo, essa letra é aqui, ó. O sujeito, I. O auxiliar do passado na negativa, didn't. O verbo meet é irregular, não é? Na forma normal, vira meet, com 2 E. Isabelle last week. Simples assim. Simples assim. Agora a gente tem que ter atenção. Ok? Então você vai fazer a letra a letra B, a letra C, a letra D. Tá? Passar essas frases aqui para a forma negativa. Entendido? Joia. Para terminar essa página 172, ele diz o seguinte. Vê só. Laura postou uma mensagem para a amiga dela, Sue, nas mídias sociais. Complete a mensagem dela com os verbos no passado simples. Gente, vê só. Aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, todos esses verbos aqui, ó, ele está na sua forma normal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esses verbos, todos eles, para o passado. Porque para completar esse texto aqui, esses verbos têm que estar no passado, ok? Aí você primeiro coloca esses verbos no passado, pode botar aqui em cima mesmo, para depois ver onde cada um deles vai ficar completo. Certo? Esse 172. Legal. Aí vamos terminar a unidade. Na página 173, faça frases verdadeiras sobre seu dia de ontem. Aí eu tenho o verbo go, que é o verbo ir, do, que é o verbo fazer,
visit, visitar, eat, comer, exercise, exercitar-se, né? Fazer exercício, tá? To the cinema, para o cinema. My homework, tarefa de casa. My grandma, minha avó. Salad for lunch, salada no almoço. In the afternoon, à tarde. Ora, go to the cinema, no caso, as frases têm que ser verdadeiras. Nós sabemos que na nossa cidade ainda não tem cinema. Então, para todo mundo, essa primeira frase será na negativa. Eu já tenho o I aqui, ó, o sujeito em todas. Como é que eu faço uma frase no passado na negativa? Primeiro, eu tenho que ter o didn't e o verbo fica normal, go. Essa é a resposta da primeira. Aí a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, aí verdadeiramente são respostas pessoais. Entendido? Fácil, fácil, fácil. E para terminar a nossa lição, lembra que eu falei, guarda essa informação sobre first, primeiro, after that, após isto, then, então, e finally, finalmente. Ele diz assim, ó, escreva um post, né? Aquilo que a gente coloca nas mídias sociais, com pelo menos 40 palavras, tá, gente? Descrevendo seu dia de ontem, usando first, primeiro, after that, depois disso, then, então, finally, finalmente. Aqui, gente, é um grande trabalho, um grande exercício para que a gente utilize mais o inglês, a língua inglesa. E aí é fácil porque a gente tem a ferramenta também de tradução bem na nossa frente. Não é verdade? Ok? Então, temos assunto de passado simples, verbos regulares e irregulares. Nós começamos essa lição lá no dia 24 de agosto e já fizemos a correção das páginas 168 e 169, tá? E aí, para a lição de hoje, páginas 167, essa daqui, que é o início da lição, né? 167, exercício da 170 é essa daqui, né? E o listening, ok? 171, 172 e 173. Gente, nós temos até a próxima segunda-feira para trazer essa tarefa. Então, não adianta nem dizer, nossa, a tarefa é uma única, sobre o passado simples, tá? E não adianta deixar para fazer depois. Depois a gente esquece, depois a gente deixa para lá, depois a gente não lembra da explicação. Vamos fazer agora. Temos muito tempo e está muito fácil, certo? Dúvidas, estou aqui no grupo ou, se precisar, no privado, tá? Do WhatsApp. E a correção, não esquece de me mandar a correção, 168 e 169. E os exercícios somente no privado. Tá bom, meu sétimo ano? Um bom dia para todo mundo, uma boa aula e bom exercício passado simples, verbos regulares e irregulares. Tá bom? Bom dia, pessoal!